Sejam todos muito bem-vindos. Obrigado pela companhia, pela presença de todo mundo. Como vocês já devem ter visto, hoje nós vamos falar sobre, né, que para algumas pessoas não é muita novidade, né? Então tem algumas pessoas que já devem ter lido, né, esse livro de Freud, que foi escrito no ano de 1905. Porém, essa é uma teoria, né, para as pessoas que ainda não leram, é uma teoria, é algo que é muito comum acontecer, né, dentro de um setting analítico. Então, vocês, depois que vocês aprenderem, né, vocês vão ver que muitos, para as pessoas que já fazem terapia, né, ou para as pessoas que já estão fazendo supervisão, ou as pessoas que já estão fazendo estágio, vão ver que nós fazemos, né? Nós utilizamos essa técnica, essa teoria, e nós nem percebemos, nós nem sabemos que ela tem um nome, né? Então, que é propriamente dita o xiste. Então, quando a gente fala, né, parece que é algo assim muito diferente, né? Porém, nós vamos ver que é algo que é muito comum, que a gente faz e a gente não percebe. Eu posso falar, assim, por eu viver aqui em outro país, eu consigo observar, porque aqui é um país onde eu me deparo com muitas culturas, então aqui eu, né, convivo muito com indianos, com irlandeses, várias pessoas, né, do leste europeu, Berlim, enfim. Então, eu consigo observar, né, depois que eu comecei a estudar essa teoria, eu consigo observar que mesmo as culturas sendo diferentes, as pessoas sempre encontram um jeito de falar da dor, mas com um tom de brincadeira, com um tom de trocadilho, com uma maneira de expressar esta dor, esse sentimento que fica lá no inconsciente, mas ele vem com uma maneira aceitável, com uma maneira sutil de ser dita. Então, vou começar logo com um exemplo, né? Muitas vezes a gente, só para a gente entender, para vocês entenderem, muitas vezes é muito comum, no Brasil as pessoas falam assim: "Ah, oi, fulano, tudo bem? Como que você tá?" Aí a pessoa fala assim: "Ah, estou firme, estou ótimo, que nem prego na areia." Então, nós podemos ver que a pessoa tá mostrando ali que ela não tá boa, que ela não está bem, porém, para ela precisou utilizar o quê? Uma figura de linguagem, uma metáfora, para ela poder expressar o que ela está sentindo. Eu estou bem, mas que nem um prego na areia. Sabemos que se colocar o prego na areia, ele tomba, ele cai. Então, o Freud vem dizer para a gente que é a maneira com que nós buscamos expressar de uma maneira aceitável pela sociedade. É uma maneira que você pode falar sem que a outra pessoa não vá ficar com pena de você, ela não vai te criticar, ela vai entender, ela vai sorrir, vai ter um momento ali de descontração, vai ter um momento aonde vocês vão poder rir, e ela vai, de uma maneira mais leve, ela vai mostrar para você que ela não está bem, que ela não está, né, não está provendo sintomas positivos, porém ela vai utilizar essa técnica que é muito comum, né, como eu disse, em várias culturas, ela vai encontrar essa maneira de dizer de uma e você, como receptor, não vai olhar e falar: "Nossa, fulano, que pena que você está se sentindo assim. Nossa", entenderam? É uma maneira leve de dizer, de mostrar um sentimento. Mas vamos então agora para um pouquinho mais, um pouco mais profundo. Vamos falar um pouquinho mais de teoria. Vamos lá. Freud publicou o livro Xiste e sua relação com o inconsciente no ano de 1905. Nesta obra, é, nessa obra, Freud analisa, né, a motivação por trás das piadas, né, tentando entender as razões reais pelas quais elas são contadas, né? Então, Freud ele identifica 6 técnicas básicas, que nós vamos falar 4, na verdade,
básica por trás dos xistes, né? A condensação, o deslocamento, o duplo sentido, uso de material, trocadilho ou semelhança e representação atinômica, né? Ele conclui que os xistes têm uma mesma função e origem que os sintomas psíquicos neuróticos, sonhos e deslizes, sendo como uma forma de expressão do inconsciente. Antes que alguém pergunte, tá? Tudo que será falado nessa aula está naquele conteúdo que foi enviado para vocês. Então, vocês vão poder observar que tudo que eu for falando aqui, caso vocês queiram, aquele é o material complementar que está no mesmo link onde vocês clicaram para poder ver aqui e assistir a aula, tá bom? Então, caso alguém tenha interesse de se aprofundar mais, está tudo naquele material que foi enviado para vocês. Eu faço apenas um resumo, né? E a gente vai falando sobre isso. Então, uma definição mais clara de xiste, né? Segundo Freud. O xiste pode ser definido como uma forma de humor que se baseia em jogos de palavras, trocadilhos, ironias e outros recursos linguísticos para provocar o riso. É uma expressão breve, né, e concisa que busca criar um efeito cômico por meio de uma surpresa ou de algo inesperado. Então, como eu disse, importante. Lembrando que o xiste, né, como é dito, segundo a teoria, precisa ser em um momento de análise, tá? Então, quando eu dei o exemplo, que quando a gente pergunta, por exemplo, para o paciente como que ele tá, e o paciente responde para a gente, hoje eu estou firme, estou bom, estou ótima, que nem prego na areia. Então, isso precisa ser dentro de um ambiente terapêutico, tá? É, isso pode ser isso pode ser demonstrado fora do ambiente terapêutico? Pode, né? Nós fazemos isso o tempo todo, tá? Mas, como estamos falando aqui dentro de uma teoria, vamos utilizar, então, essa teoria, né, dentro desse universo terapêutico, dentro do setting analítico. Para que existe o xiste, né, precisa então haver algumas características, né? Então precisa ser, número um, inesperado, né? O xiste ele é caracterizado por apresentar uma reviravolta, né, ou uma quebra de expectativa. Ele subverte a lógica ou a convenção linguística de maneira surpreendente, levando o ouvinte a uma reação de riso. Então, os exemplos que eu vou trazer aqui, né, são exemplos um pouco nada a ver, tá? Já vou avisar desde antemão. Porém, são exemplos que vão ser fáceis para se fixar, tá? Para vocês se lembrarem, então, quando algum paciente de vocês falarem de alguma maneira, vocês vão entender o que ele está querendo dizer por trás, né, desta metáfora que ele vai utilizar. Então, um exemplo de inesperado, né? Por que o livro de matemática se suicidou? Resposta: porque ele tinha muitos problemas. Número 2, precisa ser algo surpreendente, né? O xiste causa uma surpresa no receptor. Então, oferece uma solução inesperada para um problema ou situação apresentada. Essa surpresa é fundamental para gerar um efeito cômico, né? Exemplo: qual é o doce mais barulhento? Resposta: almôndega de castanha. Doce mais barulhento. Resposta: almôndega de castanha. Eu, sinceramente, não achei muita graça, né? Mas, assim, segundo aqui a teoria, está dizendo que é para ser algo surpreendente, né? Que é algo para gerar muita graça. Mas vamos seguir, então, essa teoria aqui que está nos ensinando. Vamos lá. Condensação de significados, número 3. Estamos falando aqui das características essenciais para que haja o xiste. Número 3, condensação de significados. O xiste geralmente utiliza palavras ou expressões com vários significados, com múltiplos significados, permitindo que diferentes interpretações coexistam na mesma frase. Essa condensação de significados contribui para o humor do xiste. Exemplo: qual é o alimento mais religioso?
O Amendusrael, ou seja, o amendoim que mora em Israel. Juro que não foi eu que escrevi esses exemplos, tá? Que eu acredito que eu acho que quando o autor que escreveu o artigo, né, ele colocou com um método, com uma maneira de achar engraçado. Mas é isso. Tô seguindo aqui o que, né, o autor colocou aí no artigo. Número 4, efeito cômico. O xiste tem como objetivo provar o riso e o humor, né? Ele pode se basear em diferentes formas de humor, como o absurdo, o trocadilho, a ironia, a sátira, entre outros. Porém, o cômico é alcançado por meio da estrutura do conteúdo do xiste. Exemplo: o que o cavalo foi fazer na farmácia? Essa resposta é sensacional. Comprar xarope de potro. Comprar xarope de potro. Tá, é para ser legal, mas assim, vamos lá, vamos lá. Tá fluindo, tá fluindo. Quando falamos então de análise, né? Falamos dentro dessa análise freudiana sobre o xiste, né? Nós podemos observar então que é uma forma de expressão de quem, né? Do que nós mais estudamos, né? Dentro da psicanálise, que é o inconsciente. Então, segundo Freud, né, o xiste tem uma relação estreitamente com o inconsciente. Dentro dessa teoria, o inconsciente abriga os nossos desejos, impulsos, né, e conteúdos reprimidos, né, aquilo que a gente quer fazer, mas porém a gente não pode. Então, esses conteúdos reprimidos, né, que são censurados e não são acessíveis à consciência. No entanto, né, esses conteúdos inconscientes podem encontrar uma forma de expressão no xiste. Então, só para a gente entender, existe algo, né, ali no nosso inconsciente, né, que está ali reprimido, ele precisa sair, é um desejo, é uma vontade, é uma necessidade de vir à tona, né, de mostrar para que veio. Porém, né, o nosso vem aquela repressão e empurra ali, falando você não pode, né? Vem o seu superego, vai ali e fala você não pode ser assim, você não pode fazer isso, você não pode fazer isso, certo? O que acontece então? Nós vamos procurar, né, o nosso consciente, o que ele vai fazer? Ele vai procurar uma maneira ali de se expressar para o terapeuta, de mostrar para ele que tem uma dor ali, mas que ele vai. Tá me ouvindo? Beleza. Por conta daquela vergonha, talvez o terapeuta, talvez porque você ainda não tem uma confiança ali no terapeuta, você vai encontrar uma maneira de falar sobre o que você está sentindo, sobre aquela dor, sobre aquele incômodo emocional, porém de uma maneira talvez surpreendente, de alguma maneira que vai ser cômica. Vou trazer um exemplo agora que acabou de acontecer, que eu estava, né, fazendo um atendimento. Essa pessoa que eu estava atendendo, ela está indo fazer uma viagem, ela está indo para Suíça, né? Tá indo para a Suíça e ela tem muito medo de avião, ela tem pânico, então por isso que ela me ligou. Ela estava no aeroporto, antes dela entrar no avião, ela me ligou. Por isso que eu atrasei. Então, conversando, né, fazendo um atendimento rápido com ela, ela disse que o desejo dela, que a vontade dela, era que o avião explodisse e ela morresse. Ela falou assim: imagina, Glauco, eu morrer agora, o avião explodisse comigo lá dentro. Não ia ser chiquérrimo, né, usando a expressão que ela usou. Eu ia morrer dentro, né, dentro de um avião na Europa. Não ia ser chique, não ia ser rico. E ela deu muita risada falando sobre isso. Vocês entendem que ali dentro existia ali um medo, uma ansiedade, um desejo de que aquela angústia que precisava sair, porém
ela não quis me ligar e falar, eu estou sentindo isso e, né, e pronto. Não. Ela trouxe de uma maneira, ela utilizou de uma maneira de humor, ela utilizou o xixi para falar da angústia que ela estava sentindo. Então, ela falou, eu já imaginei várias vezes eu aqui dentro do avião, o avião explodindo, o avião caindo no mar, o avião acontecendo isso. Ela planejou várias coisas, né? Ela sonhou várias coisas para que ela não entrasse no avião, mas ela precisava, porque ela tem uma reunião amanhã de manhã, e ela precisa, querendo ou não, ela precisa estar na Suíça amanhã. Então, ela estava com o desejo de não ir, a vontade de não ir, e o próprio inconsciente dela ali, projetando ali uma maneira de sair, de se livrar daquela angústia que ela estava sentindo. Então, foi por isso que ela me ligou. Ela me ligou porque ela falou: eu preciso falar, eu preciso te ouvir, porque ela já está, né, comigo um tempo. Eu preciso ouvir, eu preciso arrumar uma maneira de sair. E ela utiliza, né, dentro desse universo terapêutico, quando eu estou atendendo, ela utiliza várias vezes o humor. Ela é muito, né, uma pessoa muito engraçada, então ela utiliza o tempo todo. Ah, imagina se eu quebro, se eu morro, quando eu vou chegar no céu, as pessoas vão rir de mim no céu, imagina. Eu chegar e falar que eu morri porque fui atropelado por um patinete. Então ela utiliza o tempo todo ali metáforas, brincadeiras comigo para ela expressar o que ela está sentindo. Então é engraçado, né? Como eu disse, às vezes nós fazemos isso, né? Dentro da nossa terapia, né? Os pacientes fazem isso conosco e às vezes a gente nem sabia que é esta mente, né? E é isto que Freud vem falar para a gente dentro dessa teoria de hoje. O xiste, então, ele permite a expressão disfarçada e simbólica, né, dos desejos e conteúdos reprimidos, né, presentes no inconsciente, por meio de uso de metáforas, duplos sentidos e outras técnicas humorísticas, né, que nós somos craques em fazer isso, né? O xiste ele contorna a censura e a resistência do consciente, permitindo que os desejos inconscientes encontrem uma saída. Então foi o que eu acabei de dizer, né, dessa minha paciente X, que ela precisava se livrar daquela carga emocional que estava ali. Ela estava, pelo que eu entendi, né? Ela estava na escada que sobe, né, para o avião, e ela não conseguia nem subir e nem voltar. Então, por isso que ela me ligou. Então, essa sensação, esse desejo, tinha algo ali, tinha uma pulsão, tinha um desejo de ir, de completar o que ela precisava, do que ela fez, porém, tinha algo que estava impedindo ela de fazer o que precisava. Então, ela ficou paralisada. Mas ela conseguia, né, ela conseguia conversar e ela conseguiu, através desse humor, através dessas brincadeiras, desses trocadilhos, da risada, ela conseguia se comunicar comigo. Então era o inconsciente dela encontrando ali uma maneira de lidar com aquela situação que ela conscientemente não conseguia. Então o inconsciente estava ali driblando o superego, driblando tudo para conseguir destacar, para conseguir sair de uma maneira que ela pudesse se livrar daquela pulsão, daquela carga emocional e subir no avião e seguir viagem. Acredito que sim, porque ela conseguiu, porque ela me mandou mensagens que estava dentro do avião. Então, ela foi. Vamos lá. O xixi oferece uma forma de expressão indireta, né, através do qual o inconsciente pode manifestar-se sem ser totalmente reconhecido ou interpretado pelo consciente. Isso pode ocorrer, né, porque o humor e o jogo de palavras, eles possibilitam uma camuflagem, né, dos conteúdos reprimidos, fazendo o quê? Permitindo que sejam comunicados de maneira menos ameaçadora
e mais aceitável socialmente. Pegando o exemplo de novo, então, dessa paciente que me ligou agora há pouco tempo, é um caso que eu já acompanho há um certo tempo. Ela sempre fala, né, que ela não gosta que as pessoas sintam pena dela, não gosta que as pessoas sintam dó, não gosta que as pessoas olhem para ela como se ela fosse uma coitadinha, até porque ela é uma cadeirante. Porém, né, é, ela encontra, então, maneiras, né, de driblar, né, essa maneira com que as pessoas veem ela. Então, ela tira do próprio consciente essa limitação, essa ameaça, né, de que alguém possa vê-la, possa enxergá-la como uma coitadinha. Acho que tem alguém tentando. Lucy está se apresentando. Enfim, acho que deve estar alguém tentando compartilhar uma tela aqui, mas acho que já saiu. Então, por exemplo, como eu disse, ela estava, né, na entrada, então provavelmente as pessoas que são cadeirantes, elas têm um elevador, né, para subir no avião, para entrar no avião, porém ela não conseguia, né, nem subir e nem voltar, nem, né, por conta desse impedimento aí que ela estava passando. Então, como é um caso que eu já conheço, eu percebo que muitas vezes elas utiliza-se do bom humor, dos trocadilhos, dos jogos de palavras, para que eu, né, estando na situação de terapeuta dela, eu não olhe para ela, né, com esse desejo, com esse talvez, né, ela sinta que eu possa em algum momento olhar ela como uma pessoa fragilizada. Então, por conta disso, ela já utiliza-se do bom humor, né? Desde quando a gente começa as sessões, ela já fala: tá vendo? Hoje eu tô meio para baixo. Aí eu, né, um dia fiquei sem entender por que ela falou tô meio para baixo. Aí eu falei, por que você tá se sentindo meio para baixo? Ela falou, porque os pneus da minha cadeira estão murchos. Então ela utiliza o tempo todo de brincadeiras, de de trocadilhos, de coisas assim, para mostrar que eu não posso olhar para ela com um olhar de piedade. Nossa, que pena, que dó, né? Ela está numa cadeira. Então ela, né, mesmo já provoca isso nas pessoas. Eu não quero que você me olhe assim. Então, dessa maneira, é o próprio inconsciente dela já encontrando uma maneira de se proteger. Então, ela vai dentro daqui do nosso universo terapêutico, ela usa o tempo todo o xiste. Vamos lá, o que mais que temos aqui para falar sobre essa teoria? Dentro de uma discussão sobre o papel do xiste, né, na satisfação dos desejos inconscientes, aliviando tensões psíquicas, Freud argumenta que o xiste tem um papel super importante na satisfação dos desejos inconscientes, já falamos sobre isso, ao expressar de forma disfarçada e simbólica os desejos reprimidos. O xiste proporciona um alívio para as tensões psíquicas. Através do humor, o xiste permite que os desejos proibidos ou socialmente inaceitáveis, né, sejam vivenciados de maneira prazerosa, sem a necessidade de lidar diretamente com o sentimento de culpa ou ansiedade que poderiam surgir caso fossem expressos de uma maneira direta. Né? O riso gerado pelo xiste proporciona um alívio emocional, liberando as tensões e permitindo uma vivência mais satisfatória dos desejos inconscientes. Vocês concordam que se essa paciente, né, com esse desejo inconsciente de mostrar que ela, por ela ser cadeirante, ela não é uma pessoa que ela, né, que a gente pode só olhar para ela e sentir pena? Vocês acham que se ela fosse, né, uma pessoa triste, tivesse a personalidade de ser uma pessoa mais para baixo, uma pessoa mais, né, quieta no cantinho dela, não falasse muito, de certa forma, ela já estaria afirmando o que ela não quer, né? Então, quando você, né, quando as pessoas olham para ela e vê que ela é uma pessoa, né, que tem uma personalidade de ser alto astral, de ser para cima, de ser alegre, ninguém
tem essa tendência a olhar para ela como se ela fosse uma pessoa que precisasse de cuidado o tempo todo, de atenção, né? Por mais que às vezes precisa de necessidades especiais, mas ela consegue, se, como diz ela, fazer praticamente quase tudo sozinha. Então, se ela tivesse uma personalidade onde ela fosse uma pessoa retraída, né, para baixo, caladinha, pequenininha, ela, de certa forma, o inconsciente dela estaria afirmando que ela é essa pessoa que precisa de cuidado. Porém, ela luta para que seja o contrário. E dentro da terapia, né, eu preciso, né, ficar o tempo todo mais atento, né, porque ela utiliza o riso, a alegria, as brincadeiras como uma maneira de expressar o que ela está sentindo. Então ela já chegou para mim várias vezes, né, aonde ela chorava e sorria ao mesmo tempo. Porque ela, né, para ela não se permite simplesmente chorar. Ela fala que o choro precisa vir com o riso. Então, é uma paciente que a gente já trabalha, né? Né? Eu aprendo muito com ela, há uma troca muito legal. Porém, eu preciso ficar muito atento, né, para perceber que por trás desse sorriso, por trás dessas brincadeiras que ela faz, sempre tem ali uma dor, uma coisa que precisa ser trabalhada. Então, não vou falar para vocês que por ela ser uma pessoa muito engraçada, muito cômica, nós temos crise de riso na sessão, porque ela é uma pessoa extremamente engraçada. Extremamente engraçada. Então eu preciso ficar atento, porque o próprio inconsciente dela pode estar, né, tende a fazer com que eu me disperse, para que eu, né, fique ali atento nas brincadeiras, nas piadas que ela faz, e eu me distraia do que é a dor emocional, que precisa ser trabalhada, de algo que eu preciso fazer um apontamento, de algo que eu preciso tocar ali naquela ferida para mexer. Então, cuidado, tá? Dentro de um universo terapêutico e dentro do set analítico, pessoas ali que são muito, né, de bem com a vida, estão sempre rindo. Ah, eu não tenho nada para falar hoje, que a vida é muito boa, né? Comecem, né, a amadurecer essa ideia de que nem tudo ali, né, são coisas que estão 100%. Tem muita coisa ali por trás do sorriso, por trás da felicidade, por trás dos gestos de positividade, né? De descontração. Tem coisas ali que precisa ser bem vista pelo terapeuta, que precisa ser entendido como uma manifestação de dor. Por mais que essa pessoa esteja sorrindo, esteja falando para você que está tudo bem, pode ser que ali atrás tem coisas emocionais no inconsciente dessa pessoa que precisam ser trabalhadas, que você, terapeuta, vai precisar tocar ali. Você vai falar, nossa, muito legal, muito engraçado. Mas me fala um pouquinho então sobre esse sorriso que veio sobre essa expressão que você acabou de falar. Precisa, precisa tomar muito cuidado, porque esses pacientes, né, que utilizam muito o xiste, né, são pacientes que encontraram essa maneira de alegria, de ser extrovertido para sobreviver. Porém, tem ali uma sombra, tem uma dor, tem uma tristeza, e essa maneira com que eles fazem foi a maneira com que eles encontraram de sobreviver. Então não quer dizer que porque está sorrindo, porque está fazendo trocadilho, está fazendo piada com a dor, que está tudo bem. Então você vai precisar ser, né, eu gosto muito dessa expressão, você vai precisar ser um perito. Um perito para você ver que ali naquele sorriso, naquelas manifestações de alegria, né, aquela euforia que pode ter dentro de uma análise, precisa ser tocado naquele assunto. Precisa falar sobre isso. Ah, o paciente acabou de falar sobre isso e ele sorriu depois. É uma manifestação, é um xiste. Precisa da sua atenção. Então não vamos deixar passar, tá? Então já vi alguns casos, né, onde
as pessoas têm me falado, o paciente chega, a gente riu, o paciente já contou piada, e vieram 2, 3 sessões e não quis voltar. Se é das pessoas que estão fazendo estágio, tudo bem, estão aprendendo e talvez não tinham assistido essa aula, não leu sobre essa teoria, né, não aprendeu. Porém, né, se você já é um profissional, já está aí em atendimento, já tem algum tempo, e você deixou com que esse paciente passasse depois de 3, 4 sessões, e ele falou que estava tudo bem, e deixou, né, o paciente embora, foi porque você deixou passar. Você não aprendeu, não sabia, não estudou sobre isso, mas a partir de agora não vai passar mais. Precisa ser averiguado, sim, a alegria, o sorriso, né, as manifestações positivas, precisa ser trabalhado. Vamos lá. Tem bastante coisa para falar sobre exploração da utilização do xiste em situações clínicas, né, como mecanismo de defesa, né? Então foi o que eu já estava adiantando aqui. Em contextos clínicos, o xiste pode desempenhar um papel importante como mecanismo de defesa e como instrumento terapêutico. O xiste pode ser utilizado como uma forma de proteção psíquica. Guardem esse termo. Pode ser utilizado como uma forma de proteção psíquica, permitindo que o indivíduo, lide com situações difíceis ou dolorosas por meio do humor. Como mecanismo de defesa, o xiste pode ajudar a lidar com conflitos emocionais, reduzindo a ansiedade e a tensão associadas a esses conflitos. Ele pode funcionar como uma forma de dissociação, né, ou negação da realidade, permitindo que o indivíduo evite enfrentar diretamente questões perturbadoras. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade, mas eu já tive a oportunidade de ver, acho que umas 2 vezes, tá, é um exemplo. Uma pessoa em um velório e ela teve uma crise de riso. E quando eu fui, né, chamado, porque na época era uma pessoa que era muito próxima a mim, eu percebia que era o pai dessa pessoa que havia falecido, porém ela teve uma crise de riso. Então, né, fora, né, fora do universo terapêutico, né? Como eu disse, é possível a gente encontrar essas formas, né, de dor, de negação, né? Porém, dentro do universo terapêutico, se ela falasse sobre isso, era um momento ali, um gatilho, era algo que a gente pudesse trabalhar, né? Então, por quê, né? Seria uma negação? O que seria, né? Porque normalmente, para uma pessoa que perderia o pai, né? Como ela era uma pessoa muito ligada, seria algo que ela estaria triste, né? Chorando, tal. Porém, ela teve uma crise de riso. Depois, ela foi descobrir que ela não aceitava, então ela demorou muito tempo para aceitar a morte do pai. Então, sempre quando ela ia falar sobre a morte do pai, ao invés de ter vontade de rir, ela tinha vontade, ao invés de vontade de chorar ou de ficar triste, ela tinha vontade de rir. Até precisou de um tempo para ela aceitar, né, e trabalhar sobre isso internamente. A abordagem, né, da presença do xiste em diferentes culturas e sua relação com a expressão do inconsciente coletivo. O xiste também está presente em diferentes culturas e desempenha um papel na expressão do inconsciente coletivo. Então, quem fala muito sobre a questão do inconsciente coletivo é Jung, né? Então, Jung ele vem falar sobre os padrões, os símbolos, né, os conteúdos que são compartilhados por uma determinada cultura ou um grupo social. Então, a gente olhando aqui para que o Jung está falando para a gente, o que o Jung está falando sobre inconsciente coletivo? Ou dentro, né, de um grupo social. Ele vem falar para a gente que, por exemplo, nós brasileiros, pegando o exemplo do velório, quando alguém falece, nós temos culturalmente, né, aquele sepultamento,
aquele ato de chorar, aquele ato de ficar triste, de ficar recolhido, de ficar recluso, de usar preto, de ficar no canto, né? A gente tem essa cultura de fazer isso. Aqui na Irlanda, por exemplo, né, moro aqui já há quase 6 anos, aqui já é um pouco diferente. Aqui, por exemplo, as pessoas, quando morrem, né, elas, além de demorar 5 dias até que o corpo seja liberado e tudo mais, quando eles enterram as pessoas, ninguém chora aqui em velório, já presenciei alguns, ninguém chora. Quando eles acabam, eles vão para um bar. Eles vão festejar que essa pessoa saiu desse mundo aqui, que é o mundo do sofrimento, e ele elevou, foi para o céu, foi para algum lugar e ele está bem. Então, a maneira com que os irlandeses lidam com a morte é totalmente diferente da do Brasil. Então, o que eu estou querendo dizer? Que se eu for atender, se eu estiver atendendo um brasileiro, e o brasileiro, né, dentro do setting analítico, ele chegar para mim e lidando com o luto, chorando e né, triste, recluído no canto dele, no canto dela, eu vou entender que ele está de luto. Porém, se eu for atender um irlandês, e ele chegar aqui e for falar do luto, ele vai falar como uma maneira expressiva de alegria. Eu vou precisar, então, entender que há uma diferença cultural, mesmo estando ali falando do mesmo assunto. Então, por mais que você vá atender só brasileiros, né, ou não, você precisa também ficar atento que pode sim pode sim ter um xiste dentro, né, do seu set analítico, porém você vai precisar entender culturalmente como funciona, de onde esse seu paciente vem. Então, quero preparar vocês também, não só para atender a uma pessoa, uma comunidade, mas sim abrir a mente, né, expandir. Quem sabe vocês não podem, né, fazer uma missão em outros países, como psicanalistas, por que não? Por que não estudar, entender sobre outras culturas e fazer o trabalho de vocês em outros países? Por que não? Mas você vai precisar, então, entender que se você estiver atendendo qualquer outra pessoa, né, de outra cultura, você vai precisar entender e lembrar, né, observar essa técnica aí do xiste, mas você vai precisar entender e lembrar que são culturas diferentes, certo? Vamos lá, para a gente encerrar aqui. É importante ressaltar que a interpretação do xiste em diferentes culturas requer um entendimento profundo dessas culturas e de seus contextos específicos. Então, isso é Jung que está falando para a gente. Então, os xistes eles podem variar significativamente de uma cultura para outra. E a compreensão desse significado, né, ele pode existir um impacto e requer a sensibilidade cultural e conhecimento do contexto que estão sendo inseridos. Em resumo, o xiste pode ser utilizado como mecanismo de defesa e como instrumento terapêutico em contextos clínicos, auxiliando na redução da ansiedade e facilitando a comunicação. Né? Foi o que essa minha paciente fez agora há pouco tempo. Além disso, os xistes em diferentes culturas refletem aspectos do inconsciente coletivo, permitindo a expressão de crenças, valores e questões compartilhadas por um determinado grupo ou sociedade. Então, vai depender do universo que você está inserido, né, para o seu atendimento. Você vai precisar entender, né, que cada cultura vai mostrar para você que há um xiste, mas de uma maneira diferente. Lembrando o assunto da morte no Brasil e da morte na Irlanda. Deixa eu ler aqui. Emiliana. E quando saber que tem sentimento por trás da brincadeira ou piada? Exatamente sobre isso que a gente falou. Você vai precisar, Emiliana, investigar. Você vai precisar ver que, por exemplo, vocês estão falando aí sobre a morte de um ente querido. E essa pessoa, ela tá rindo, né? Há de se esperar
que ela estaria falando de uma maneira um pouco mais triste, um pouco mais recolhida. Se ela está falando de uma maneira mais alegre, lembrando do exemplo da morte, por que ela está rindo? Por que ela está falando como uma alegria? Então, tudo isso você vai precisar averiguar, vai precisar ter tato para entender e fazer com que o seu paciente se explique e se ouça, né? Então, por que o meu paciente está rindo falando da morte da mãe? Porque é um alívio? Porque era algo que ele queria? Então, você vai precisar, né, aos pouquinhos, ir desenvolvendo essa sensibilidade para poder entender. Lucy Silva. Alguns, através das brincadeiras, demonstram uma certa baixa autoestima, se utilizando de piadas para não ser surpreendido com algo que peguem elas de surpresa primeiro. Exatamente. Exatamente. Tem muitas pessoas que já falam, por exemplo, uma adolescente que eu atendi, por exemplo, ela tinha bastante acne, né? Então, quando ela chegava, ela já falava assim: olha o tamanho, nem olha, porque aqui é uma pessoa, né? Eu carrego uma pessoa na testa. Então eu percebi que era algo que incomodava ela, né? Então é algo que já estava incomodando. Então, antes de que eu olhasse, que eu abrisse a câmera para falar alguma coisa, ela já falava assim: ah, nem olha, porque hoje a minha amiga tá nervosa, que era a espinha que ela tinha bem grande, entenderam? Então, as pessoas, nós tendemos, né, como falamos aqui ao longo dessa aula, nós tendemos a utilizar da metáfora, do trocadilho, das brincadeiras, para expressar um certo tipo de incômodo, para expressar um certo tipo de desconforto, tá? Então, lembrando que esse nome ele é dado dentro de um universo terapêutico, tá? Fora, podemos utilizar? Podemos utilizar qualquer outra expressão, tá? Para falar que a pessoa está utilizando da brincadeira, do bom humor, para falar de uma dor. Mas dentro do universo terapêutico se chama xiste. Obrigado pela companhia de todo mundo. Desculpe mais uma vez aí pelo atraso, mas foi por uma nobre causa. Nos vemos na semana que vem. Obrigado pela companhia de todo mundo. Eu quero pedir, por favor, que quando a aula acabar, vocês saiam da sala, por favor, tá? Porque agora, daqui a pouco, tem uma outra aula e eles utilizam esse link para participar dessa aula, certo? Obrigado. Caso sejam dúvidas, entram na plataforma, deixa lá que eu respondo para vocês assim que possível. Obrigado pela companhia e até na semana que vem.